Essays. Essays basicamente são redações, ou seja, a instituição, a universidade, a empresa vai te dar um tema. Por exemplo, por que você quer participar do nosso programa? Ou conte uma experiência que você percebeu que gostaria de ser uma médica. Exemplos, ok? Ou qual é o seu herói e por quê? Coisas bem assim, tipo assim, cada programa tem a sua própria essay. Ou conte uma história que te marcou e como isso influenciou a querer direito. Beleza, tem um tema lá. Primeira coisa, se atente ao tema, não fuja do tema. Tá falando sobre abacaxi, não fala sobre banana, foca no tema. Tá falando por que você quer participar daquela universidade, não vai se esvair e falar não sei o quê. Não, eu quero participar porque tal. Responda a pergunta. Muita gente foge da pergunta. Primeira coisa, regra. Não tem regra. Essa é a regra. Não tem um formato. Ah, Maria, quantos parágrafos? Ah, Maria, eu faço isso. Não tem regra. Vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Sendo criativos. É a mesma coisa a questão da carga de motivação. Sejam criativos. Conta uma história e faz isso e coloca isso. E por que isso? E não sejam clichês. O que é ser uma pessoa clichê? Por exemplo, Stanford te pergunta por que você quer participar do nosso programa? Ah, porque é a melhor universidade do mundo. Ou porque é a segunda melhor universidade do mundo, na teoria. Então, assim, não falam isso. Isso é um fato, isso é óbvio. Isso é um motivo que você quer, mas por quê? Ah, porque Stanford possui o maior centro de neurologia e tal. Isso é legal. Você conhece a universidade, você tá falando algo interessante, entendeu? Não sejam clichês. Primeira coisa. Segunda coisa, cative o leitor. O que é cativar o leitor? É você contar, é você narrar. E naquele momento eu me arrepiei, o meu coração acelerou, porque eu percebi. Não seja aquilo, e daí eu fui lá e fiz isso e vou embora. Não. Cative o leitor. Faz uma narrativa. E durante a minha história, não sei o quê, naquele trabalho voluntário, eu entrei na porta do hospital e eu percebi, eu comecei a refletir sobre a minha vida e o quão, entendeu? Uma coisa assim. Cativa o leitor vai junto com você. Não sejam chatos. Não sejam, eu entrei lá e fiz isso, fui embora. Isso é chato. Criatividade, novamente, conte algo interessante. Não esqueçam de responder a pergunta. Mas se a pergunta é sobre o que significa liderança para você, dá um exemplo sobre liderança. Porque no meu primeiro ano de ensino médio, eu desenvolvi um projeto para isso, e nesse momento me veio emergindo como um líder, porque eu procurei ajudar o próximo e tal. Pronto, você está contando uma história que está relacionada com liderança, criatividade. Foca em uma história, e isso é muito importante. Eu já corrigi muitas vezes, e a pessoa começa assim: na minha infância, eu adorava brincar com os meus cachorros. Aí eu me mudei para a cidade, fui jogar videogame, comecei a fazer academia. Aí na faculdade eu vi que eu queria medicina, uma coisa nada a ver com a outra. Não façam isso. É uma sequência. Começou contando disso, termina falando disso. Fecha a história. Não começa falando do trabalho voluntário X e termina falando do Y. Foca em uma história, desenvolva ela. Citar um aprendizado, muito importante. Isso está relacionado com a pergunta. A pergunta é: o que é liderança? O aprendizado vai ser o que é liderança para você. Então, diante dessa experiência X, eu aprendi que liderança é você saber lidar com as pessoas, ouvir as pessoas, influenciar e tal, e fazer isso. É o aprendizado. Isso tem que ter. Não pula com o aprendizado. Como isso se relaciona com a vaga? Novamente, não pule a pergunta. O programa tá perguntando ou qual é o seu super-herói? O meu super-herói é o Batman. Aí o programa é sobre medicina. Aí você fala, o Batman, o que o Batman tem a ver com a questão? Ou você pode ser um pouco mais criativo. Você fala, o meu super-herói é o Homem de Ferro. Por quê? Ele usa a tecnologia ao favor dele e não sei o que a tecnologia e a medicina, entendeu? Uma coisa já conecta com a outra. Ou não lembro se tem algum médico super-herói, mas enfim, algo do tipo. Relaciona. A pergunta sobre liderança não vai falar sobre direito, sobre engenharia. A pergunta sobre engenharia fala sobre engenharia. E última coisa, opiniões. O que significa opiniões? Peça opiniões das pessoas. Manda para os seus amigos, fala, olha, eu escrevi um texto, você pode ler para mim? Pede para sua mãe ler, para o seu irmão ler, para sua irmã ler. Na plataforma a gente tem a questão de correção de essays. Eu não trabalho nessa área, mas tem pessoas excelentes trabalhando. Então envia, pede algumas opiniões. Isso é extremamente importante. A cada essay que eu escrevo, eu peço para umas 3 pessoas diferentes ler. Porque aponta um erro, o outro, mas eu achei que ia ficar mais legal fazer isso. E vai melhorando. Outra coisa é gramática. Não erre em gramática. O ideal é escrever em inglês. Caso você Maria, não tenha um inglês tão bom, escreve em português. Mas não vai lá e coloca no Google Tradutor. Primeira coisa, o interessante seria, tenta traduzir por si mesmo. Ou pega pelo menos um tradutor confiável. Tradutor confiável, Cambridge, Reverso, são um pouco melhores que Google Tradutor. Mas não manda desse jeito, porque tradutor tem erro.
Então, pede para uma professora de inglês corrigir, para uma pessoa fluente em inglês corrigir. Não mande com erros, pelo amor de Deus. Você está se candidatando para um programa top mundial e você está escrevendo errado. Não façam isso. Novamente, a questão do tamanho. Normalmente, as universidades dão um limite. Então, mínimo 200 palavras, máximo 500. 500 não é 501, não é 502. 300 não é 299. Respeitem o limite. Outra coisa, o mínimo é 200, o máximo é 500. Não escreve 210, escreve 490, o mais próximo do máximo possível. Demonstre que você está entusiasmado para falar sobre aquilo, ok? Uma coisa importante, quando a gente está fazendo a nossa lista de requisitos para as oportunidades, surgem vários tipos de documentos diferentes, tá? E esses documentos, eles têm um pouquinho de diferença entre eles. Eu listei aqui alguns dos nomes que aparecem, que causam confusão na gente, mas que é bom a gente ter essa certeza do que é cada um, tá? Então, o Statement of Intent, você vai escrever uma redação falando da sua intenção de estar aplicando para aquela oportunidade, tá? Qual que é a sua intenção através da sua aplicação, beleza? O personal statement, ele geralmente é para os undergrad, eu coloquei o G aqui de undergrad, que geralmente no Common App, eles aparecem como, eles têm um tipo de prompt. O que é um prompt? É quando eles te dão ideias do que você pode escrever, ou eles te dão temas do que você tem que escrever, tá? E daí você tem que falar um pouco desse tema, trazendo mais a sua temática, a sua visão, sua experiência. Quando eu falo personal, é sempre o eu, tá? Você tem que falar de você. A personal essay também, ela é um pouco mais relacionada à pós, tá? Personal essay eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas é você falar de você, das suas experiências. Letter of intent, você vai falar sobre a sua intenção. A diferença entre o Statement of Intent e da Letter of Intent é que quando a gente fala letter, gente, a gente está escrevendo uma carta. O que tem que ter nessa carta? A gente tem que colocar data, a gente tem que colocar endereço, a gente tem que colocar destinatário, a gente tem que colocar remetente, tá? Então, logo no início do nosso texto, a gente coloca para quem que é a universidade, a gente coloca a data, a gente coloca o local, né? E você coloca o nome da pessoa para quem você está escrevendo ou o nome da instituição. Aí logo depois você vai desenvolver o seu texto falando sobre um pouco dessa intenção que você tem em estar aplicando ali para sua oportunidade. E no final você vai falar atenciosamente, sinceramente, e o seu nome assinado. É uma carta, gente. Essa que é a diferença entre o statement e o letter. Cover letter também segue a questão da carta, tá? Tem que ter aquele cabeçalho da data local, destinatário e geralmente a cover letter é para oportunidades de trabalho, de estágios, mais para trabalhos, tá? E o que você vai falar na sua cover letter, tá? Você vai se apresentar, você vai encorajar a pessoa a ler o seu currículo. Você quer que ela se interesse pelas suas experiências. Você vai falar um pouco sobre esse cargo para o qual você está aplicando e como que você, sendo a pessoa que você se qualifica para esse cargo e o que você pode trazer para a empresa, tá? Igual eu falei, cover letter é mais profissional, empresarial, tá? E a personal letter é a carta que a gente escreve para summer job. Também é uma letter, notem isso. Que você vai falar um pouco da sua trajetória, vai falar um pouco da sua pessoa, mas eu acho importante vocês verem todos esses termos diferentes, entenderem que eles não são exatamente a mesma coisa e que cada um tem um propósito diferente, beleza?